Mar, 2h38, mas agora vamos falar de economia. Hoje saiu a taxa de desemprego, a PNAD, divulgada pelo IBGE, que apontou o desemprego em 12,4%. E nós vamos falar sobre isso com Hélio Zilberstein, economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, nós tivemos uma queda até importante em relação ao trimestre anterior. Esse 12,4% é o percentual registrado no trimestre encerrado em junho. Se imaginava até que pudesse haver um aumento do desemprego, porque houve uma parada na atividade, aí um ponto de ruptura em maio, greve dos caminhoneiros, mas o que se percebe é que houve essa redução tanto em relação ao trimestre anterior como em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, professor Hélio, eu queria a sua avaliação em relação ao que aconteceu de fato com o mercado de trabalho. Olha, é surpreendente, Denise, esse resultado. Nós todos estávamos esperando um aumento no desemprego. E essa queda, ela é muito bem-vinda, evidentemente. Só que quando a gente começa a olhar os números que vieram, a gente percebe que não é uma queda para ser festejada ainda, infelizmente, Denise. Porque o que nós tivemos foi o seguinte: primeiro, as pessoas que não estão no mercado de trabalho, quer dizer, as pessoas que poderiam estar, mas não estão, aumentaram em 770 mil. Quer dizer, pessoas que não estão no mercado de trabalho esse trimestre são 770 mil a mais do que 3 meses antes. Então isso já mostra um pouco da explicação para não elevação do desemprego. Porque quem está fora do mercado é porque não está procurando emprego e, tecnicamente, não está desempregado. É o desalento? Como? É o desalento? É uma espécie de desalento. A gente não sabe se todos estão desalentados, porque muitos podem já não ter idade para trabalhar, enfim. Mas, de qualquer forma, é um aumento que deixa de pressionar na taxa de desemprego. Agora, outra coisa muito interessante é que o número de desempregados diminuiu 720 mil. Quer dizer, quem estava procurando emprego diminuiu em 720 mil. E o número de ocupados aumentou em 660 mil. Então, a queda no desemprego tem duas explicações. Uma é gente que saiu do mercado, não está mais procurando, e outra é gente que encontrou emprego. Bom, vamos ver que emprego eles encontraram. E aí é que vem a surpresa. Onde é que a ocupação cresceu? Onde é que a ocupação aumentou? No setor público, Denise. 588 mil novas vagas na administração pública. Com todo o ajuste que vem sendo anunciado. Com todo o ajuste que vem sendo anunciado. Agora, dá para entender por quê. Esse é um ano de eleição. E você tem um prazo limite para contratar que termina exatamente no segundo trimestre. Então, concursos que estavam feitos e que não tinham sido preenchidos, uma parte desse aumento é gente concursada, uma parte é seletista e uma parte é sem carteira e sem concurso. Porque aumentou a informalidade também, não é? E há informais no setor público, se é que a gente pode dizer isso. Quer dizer, são servidores que trabalham, mas sem nenhum registro formal. E, em boa medida, são aqueles cargos em comissão também. Então, veja, a grande explicação para a queda do desemprego, infelizmente, é o setor público. Mas é uma distorção do mercado de trabalho e do comportamento aí do mercado, especificamente no setor público, né? Por isso que eu disse para você que não era uma coisa para ser festejada, não é? Não é assim que a gente quer que o emprego cresça. E comissionados a gente sabe que pode ter muita irregularidade, inclusive nas contratações, tendo em vista até as eleições. Exatamente. E agora, então é isso. Pelo comportamento geral de mercado financeiro, o senhor acredita que a previsão de um crescimento menor da economia possa afetar ainda mais a recuperação que era esperada neste ano? Sim, o emprego é consequência, não é, Denise? O emprego cresce quando a economia cresce, quando a atividade cresce. Mesmo assim, com uma defasagem.
uma empresa começa a vender, o dono da empresa não vai sair contratando, ele quer ter certeza que aquele crescimento se sustenta. Aí ele vai contratar. Então nós precisamos esperar primeiro a volta da atividade econômica, um crescimento mais robusto, e em seguida, com algum delay, não é, o crescimento do emprego. Então, se e quando vai melhorar, ainda vai demorar um pouquinho, Denise, infelizmente. E quando há uma fraqueza maior da economia, sem uma resposta mais forte do consumo, da demanda, o empresário fica mais cauteloso em contratar, mesmo que tenha uma certa reativação e tem ociosidade na indústria, por exemplo, em alguns setores, né? As pessoas não demitem aguardando uma recuperação da atividade, mas também não contratam mais. Exatamente. E mais um detalhe que a gente falava até da surpresa, a gente chegou a conversar sobre isso, que os números de contratação com carteira assinada, os dados do CAGED tiveram uma piora importante. É verdade. Estacionou, né, no mês passado, parou. Isso no levantamento aqui pela PNAD, mas o CAGED especificamente no último balanço tinha tido uma variação negativa. Mas foi pequena a negativa, né? Ele mais ou menos estacionou. É um crescimento zero, vamos dizer assim, menos 600 empregos. É muito pouco, mas é um sinal de estagnação do emprego formal. Mas ainda que fosse uma qualidade melhor do emprego gerado, ainda são 13 milhões de desempregados, não é, professor Hélio? É muita gente, né? É muita gente. Se você pensar que nos melhores anos a gente conseguia criar 2 milhões de empregos, nós precisamos de 7 anos para absorver esse contingente, se a gente voltar a crescer. É muito desanimador o quadro. Agora, o senhor conta com uma queda adicional da taxa daqui para o final do ano? Não, eu tenho a impressão que não, porque o segundo semestre, bem ou mal, ele é sempre melhor, não é? Ele sempre tem alguma atividade. Mas o balanço do ano não vai ser nada bom. Nós conversamos com o economista Hélio Zilberstein, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.